Boa tarde, pessoal. Hoje vamos começar aqui com a parte da revisão teórica sobre o assunto de momento, tá? Da parte de estática, da disciplina de mecânica geral. Primeiro a gente vai precisar definir o que é um momento, para poder entender como é que ele vai funcionar e como é que ele vai estar influenciando na análise das nossas estruturas. O momento, ele é uma força aplicada em um corpo rígido, produzindo a tendência de rotação em torno de um ponto. Vale salientar que essa força aplicada no corpo é um vetor, o qual, dependendo do seu ponto de aplicação, que vai ser o vetor posição, ele resultará em um momento de maior ou menor intensidade. Logo, matematicamente, o momento é definido como o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. Então, primeiro, quando a gente faz a análise de partícula, o momento ele não surge, porque a partícula ela tem dimensões muito desprezíveis. Porém, o corpo rígido ela tem dimensões que eu não posso desprezar, ao ponto de considerar que uma força, se ela for aplicada próximo, digamos, ao eixo central desse determinado corpo, eu não posso desprezar que ao distanciar e aplicar essa mesma força, um momento vai surgir ali, certo? Então, nessa imagem aqui, a gente pode analisar. Deixa eu vir até aqui para ficar melhor. Ó, nessa imagem aqui a gente pode analisar que a gente tem um corpo rígido, certo? Um corpo qualquer, e aqui vai ser aplicada uma força nesse corpo, nesse ponto aqui. E a distância entre a origem aqui do eixo de rotação até o ponto de aplicação vai ser o vetor posição. De forma vetorial, a gente pode fazer esse produto vetorial, que seria o vetor posição, que ele vai estar aqui, tá? É o vetor posição. Enquanto aqui embaixo a gente vai colocar as coordenadas do nosso vetor força, certo? Em cada eixo, o eixo x, y, z. E a partir disso a gente vai encontrar o vetor momento. Isso é o caso espacial. Porém, quando a gente se detém à análise do plano, essa análise ela se torna mais simples, tá? Bem mais simplificada e bem mais fácil de analisar. Ele deixa de ser um vetor espacial e ele passa a ser momento. Aqui, ó. Momento vai ser igual a posição vezes f vezes o seno do ângulo. Não sei se dá para perceber aqui, mas aqui tem um ângulo, tá? Esse ângulo θ aqui fora. Então vai ser seno desse ângulo, porque cosseno eu ia fazer com que ele ficasse aqui colinear ou na mesma linha que o vetor posição. Só que eu quero que ele forme, e outra coisa importante, momento só vai existir a partir do momento que eu tenho uma angulação aqui com o vetor posição. Se ele estiver na mesma linha de ação, não há momento. A força exercida ela não exerce o momento. Então, para isso, aqui a partir desse momento que ela tem uma determinada angulação com a linha de ação, então eu vou ter um momento, tá? Então por isso que é seno esse ângulo aqui, esse ângulo θ. Deixa eu ver se eu consigo dar uma apagada aqui que tá muita informação. Vai ser seno desse ângulo, tá? Sempre. Só que quando a gente tem casos que esse ângulo é 90, esse ângulo θ aqui, ele é igual a 90, isso simplifica a nossa análise, porque seno de 90 é 1. Então, sempre que eu tiver a distância aqui, e ela for perpendicular, ou seja, sempre que eu tiver o meu vetor distância, que é o meu vetor R, e o meu vetor F fazendo entre si, então aqui, eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Vetor R, que é o vetor posição, e o meu vetor F, que é o meu vetor força, e entre si eles são perpendiculares, fazendo 90 graus, estou riscando aqui por cima só para a gente discutir, 90 graus, então quer dizer que eu posso fazer F vezes R, que vai ser o comprimento desse que a gente vai chamar de braço de alavanca, tá? Isso vai simplificar em muito nossas análises, porque, em geral, a gente acaba lidando com mais problemas que estão no plano do que no espaço. E sempre a gente vai tender a decompor as forças de forma que essas forças formem 90 graus com o vetor posição, que vai facilitar nossas contas, e a gente vai poder usar esse princípio, na verdade esse teorema, que vai permitir a gente decompor essas forças. A gente chama isso comumente de braço de alavanca, tá? Essa distância perpendicular, que é quando esse ângulo θ ele tende a ser 90 e facilita as nossas contas, porque a gente pode pegar direto o vetor posição. Vocês vão perceber até nos livros que existem várias formas de fazer a mesma conta. Então você pode fazer ela de forma vetorial, de forma escalar, que é essa daqui, tá? Força vezes a distância perpendicular, e às vezes, em vez de você
tornar a força. Geralmente, comumente, a gente pega a força e tenta deixar ela a 90 graus do vetor posição. Mas às vezes você pode pegar o vetor posição e tentar deixar ele a 90 graus do vetor força. Eu prefiro, em 90% dos casos, e sempre, quase sempre quando eu vejo, pegando um vetor força e deixando ele 90 graus com um vetor posição, tá? Vocês já vão entender por quê. Porque essa análise se torna mais fácil. Porque geralmente o eixo já está em função do comprimento, o eixo de análise, tá? Um dos teoremas que permite que a gente faça isso é o teorema de Varignon, e ele vai nos ajudar muito. Aqui tem uma definição, mas a gente vai discutir na imagem, vai se tornar bem mais fácil. O momento em relação a um dado ponto O, tá? Aqui o ponto O, que eu vou chamar aqui, esse ponto O de origem, O da resultante de diversas forças concorrentes, ou seja, que estão aplicadas no mesmo ponto, concorrentes aqui quer dizer que estão aplicadas no mesmo ponto, é igual à soma dos momentos das várias forças em relação ao ponto. Aqui ele só aplicou uma força como exemplo, mas a gente poderia ter diversas forças aqui, tá? Força F1, força F2 e assim por diante. Mas ele diz que o momento dessas várias forças, eles podem ser, como elas são concorrentes, elas aplicadas aqui, a gente pode fazer o momento separadamente delas e somar. Isso permite mais ainda, uma análise um pouco mais profunda aqui, diga-se de passagem, a gente aprendeu a decompor as forças, né? Então, se eu tenho uma força inclinada, eu posso decompor ela aqui para f de x e ela para cá, finge que aqui está reto, tá? Para f de y. Eita, como desenha. Deixa eu apagar isso aqui. Ela para cá, para f de y, tá? Então, a gente pode fazer essa análise e esse vetor aqui, que seria o vetor resultante, a gente decompondo ele para esses dois eixos, a nossa análise fica mais simplificada, porque a gente volta para o que a gente estava falando de braço de alavanca. Lembra que eu comentei que o que está na linha de ação do meu eixo, ele não gera momento? Então, f de x para de gerar momento. Na verdade, não para, ele não gera de jeito nenhum. Mas f de y gera. E como esse vetor f de y ele está a 90 graus com o vetor posição, que seria isso aqui, ó, essa distância d, isso nos permite chegar naquela simplificação de que momento vai ser igual a força em y vezes d, certo? Então, quando a gente utiliza-se do teorema de Varignon para fazer essa decomposição de forças, a nossa análise fica muito mais simplificada. Geralmente a gente sempre vai estar decompondo a força para o sentido que ela vai estar formando 90 graus com o vetor posição, com a distância entre o ponto, vamos dizer assim, no plano. Isso vai permitir que a gente aplique de forma bem simples força vezes distância, força no caso que está formando 90 graus vezes a distância, e vamos ter a resultante como momento, tá? Depois da aplicação do teorema de Varignon para encontro de momento, existe outro ponto que a gente deve salientar aqui, é em relação ao momento de um binário. O que é um binário? O binário é um conjunto de forças, no caso duas forças paralelas entre si, como a gente pode ver aqui nessa análise aqui embaixo. Duas forças que são paralelas entre si, elas têm a mesma intensidade, porém elas têm sentidos contrários. E o que é que isso vai resultar para a gente? Se a gente conseguir visualizar aqui, ela vai resultar no giro, tá? Porque essa força tem a mesma intensidade que essa, e as duas é como você estivesse dirigindo um volante, né? Você tem um volante aqui de um carro, você tivesse com uma mão puxando para cá e outra mão puxando para cá. Então você vai ter a força que vai ser de mesma intensidade, porém em sentidos contrários. E isso gera o que quando você está no volante dirigindo? Isso gera uma rotação, tá? E é isso que vai gerar o momento de um binário, que é esse conjunto de forças paralelas, ele é chamado de conjugado. Então você pode substituir nas suas análises, às vezes quando você tem duas forças assim, né, você tem esse binário, você pode substituir ele por um único momento, tá? Em vez de ter duas forças paralelas, você substitui aqui por um momento aplicado. Vamos lá. E como é que isso me prova que de fato é verdade? Vamos fazer a somatória de momentos aqui, vamos fazer os momentos em relação a esse ponto aqui. A gente sabe que força, momento vai ser força vezes distância. E eu sei que essa força aqui está no sentido contrário dessa. Então eu começo fazendo aqui. Menos, aqui não sei se dá para ver, né? Menos f vezes a distância, que é a. Então eu faço essa análise aqui. Aí eu começo agora. Essa daqui, ela está no sentido, lembrando também, né?
Quando for presencialmente, eu vou ensinar vocês a regra da mão direita, porém, como a gente está de forma virtual, aqui gravado, eu vou dizer que, por convenção, isso é por conta da regra da mão direita, mas para explicar por vídeo fica ruim. Mas o sentido horário de rotação vai ser negativo. E o sentido anti-horário, ele vai ser positivo, tá? O sentido anti-horário vai ser positivo. Inclusive aqui eu desenhei errado, um instante. O sentido anti-horário vai ser positivo. Opa, eu acho que eu desenhei errado aqui. Deixa só. A regra da mão direita, depois que você aprende, ela se torna mais simples, tá? O sentido horário vai ser negativo e o sentido anti-horário, tenho desenhado certo, ele vai ser positivo, tá? Então, sempre adotem isso. Sentido horário é o sentido do relógio. Então, tá com dúvida qual é o sentido, tenta imaginar como se você tivesse com o relógio no braço, ou se você de fato tiver, e aquele sentido que o relógio vai estar girando vai ser o sentido horário. E esse a gente adota aqui a níveis de análise de mecânica como sentido negativo. E o sentido anti-horário, que seria contrário àquele sentido que o relógio ele vai estar girando, o sentido anti-horário, você vai adotar ele como positivo, tá certo? Por isso que eu estou explicando isso aqui, porque os sinais foram adotados, né? Era para eu ter anotado isso aqui na análise teórica, mas tudo bem. Aqui, voltando aqui à explicação, eu vou ter menos, ela vai estar nesse sentido e ela vai estar rotacionando para baixo. Por isso que tem esse menos, tá? Esse menos já foi embutido aqui. Então, menos F vezes a distância que é A, sinal negativo. Essa daqui ela vai estar rodando no sentido anti-horário, então positivo. Então, eu vou ter F, só que a distância até o ponto O não é só mais A, vai ser A mais D. Então, eu vou ter F e a distância que eu tenho total vai ser A mais D. Quando eu faço aqui a propriedade de distribuição, né, distributiva, eu vou ter que menos F de A, que foi dessa primeira etapa, mais F de A, que veio daqui, né, mais F de D, aqui, ó. Então, menos F de A mais F de A corta uma com a outra, e no final das contas, o momento resultante de um binário vai ser igual. Eu acho que se eu não escaneei, se não ficou muito bom, vocês avisam depois, tá? Vai ser igual a força vezes a distância entre essas forças, tá? Então, quando você quiser encontrar qual é o momento de um binário, você só vai pegar essas forças que são paralelas, não precisa pegar as duas, só pega uma, vezes a distância que está formada entre elas. Então, você vai chegar no momento resultante, tá? Desse binário. E, por fim, mas não menos importante, a gente aprende o momento e entende o momento no corpo rígido, mas a gente também entende que a gente pode simplificar aquele momento e aquelas várias forças que tem um determinado corpo para que se torne um sistema mais simplificado, tá? Então a gente chama isso de sistema de simplificação de forças e de binários. Ela acontece quando você tem várias forças ou momentos que vão estar atuando na tua estrutura, no teu ponto, no teu objeto de análise, no teu corpo rígido, e você quer simplificar essa estrutura. Então você vai ter a força, digamos assim, a somatória das forças resultante aplicada nesse ponto e todo o momento resultante que seria gerado nesse ponto. Outra forma ainda que a gente pode ver é essa determinada força, que o momento a gente sabe que é força vezes distância. Então, se eu tenho uma força resultante e eu tenho um momento, eu posso aqui, ó, fazendo essa análise aqui, dizer que distância vai ser igual ao momento dividido pela força. E eu vou encontrar essa distância aqui que eu chamei ela aqui de x, tá? Então, eu posso simplificar meu sistema que tem várias forças atuando e posso tornar ele apenas como um sistema em que eu vou ter uma força e um momento aplicado no ponto, tá? Ele facilita muito nossas análises e às vezes ele é necessário, porque a gente vai ter um sistema com muitas forças, mas a gente pega a força resultante e o momento em um determinado ponto, ou não naquele ponto, e diz a distância. Isso vai permitir que essa simplificação compreenda o problema de forma mais fácil e facilita a análise dele. Então aqui a gente encerra a etapa de revisão teórica sobre o momento, tá? Vamos partir para os exercícios.